Fala, nação classificada para a semifinal do Paulistão, como é que vocês estão com este sorrisão no rosto? Pois é, vamos falar neste vídeo sobre os garotos da base, os Made in Cotia. Vamos relembrar os números deles de jogos no ano, de gols, e vamos falar tanto daqueles grata surpresa, como o Rodrigo Nestor, Pablo Maia, que fez aquele golaço, ideia do Ceni, ensaio de última hora e muito talento dele no momento. Como vamos falar da polêmica do Igor Gomes, que saiu vaiado e teve defesa do Rogério Ceni na coletiva, mas não foi uma defesa de um argumento muito legal. O Rogério Ceni levantou a questão, mas quanto que a gente investiu nesse jogador em Cotia? Não soou muito bem, vamos debater este assunto aqui. Vamos falar do Calheri, que falou que tá muito emocionado, faltam 3 jogos, ele quer ser campeão pelo São Paulo. Vamos falar pelo Jandrei, que agora o Volpi não volta mais. Jandrei em 10 jogos não conhece uma derrota pelo São Paulo. Vamos trazer os números dele. Vamos falar do Abel Ferreira, que está sendo muito brilhante aí nas entrelinhas, tentando tirar o favoritismo do Palmeiras e jogar uma responsabilidade em cima do São Paulo. Então vamos debater esse favoritismo. E vamos falar do Orejuela sobre a série daqueles que colocaram a culpa no Crespo. Foi devolvido pelo Grêmio, já tá fechado com o Furacão, mas vamos dar uma relembrada nisso aí. E pra fechar o vídeo a gente vai falar da negociação do Tietê com o Santos. E o Gabriel Neves, vai vir o Ângelo, que é o velocista. Tem aqueles 5 nomes que o Santos falou. E aí, vocês querem esses 5 nomes? Vamos ver em que pé tá essa negociação. Vai ficar para um próximo vídeo, que eu preciso de um vídeo inteiro para falar. De entrevista de casais, de déficit financeiro, vai ficar para um próximo vídeo. Nesse não vai dar tempo de falar, não. Meu nome é Laila Reis, eu estou à frente da equipe do SPFC.net há 10 anos, cobrindo política, campeonato, janela de transferência, tudo, todos os detalhes do nosso tricolor paulista. Agora bora falar de notícia, 2 recadinhos rápidos. Quer assistir todos os jogos do São Paulo, ter mais de 3 mil canais livres, podendo assistir no seu celular, no seu smartphone, no seu notebook, na sua TV Box, onde você quiser, por R$ 29,90. Network BG, o link vai estar aqui embaixo. Você quer uma cadeira assim, ó, igual a minha, toda linda, que não dói as costas. Ela é tricolor atrás e na frente. Vai estar o link dessa cadeira gamer aqui embaixo também, que ela... Ai, ela é linda, eu tô apaixonada nela. Vocês verem meu Instagram, eu não paro de postar foto junto com ela, que... Ela fez... Realizou um sonho, realizou um sonho. Vai lá no link lá embaixo, garante a sua, que tem 2 modelos, tem outro modelo super bonito. Agora bora falar de futebol. Gente, vamos falar dos Made in Cotia. Primeiramente, vamos elogiar. Várias temporadas a gente tem percebido que os Made in Cotia ou tem salvado o São Paulo em relação a bons jogos, bons resultados, gols importantes, títulos importantes. Querendo ou não, temos aí o Luan, que fez gol na final do Paulista. E se deixar, vai pelo mesmo caminho o Pablo Maia, porque tá numa crescente tão grande. Foi uma grata surpresa bem na hora que a gente precisava dele, que o Luan se machucou, o cara cresceu. E foi ele, se vocês não lembram, na semifinal, que entregou o gol numa falha pro Palmeiras. Quer dizer, ficou nisso aqui, ó, do jogador se quer ficar profissional, do jogador ser queimado, e aí que eu soube crescer, soube ter maturidade. Fez aquele golaço ontem, incrível. Mas vamos voltar a falar de todos os meninos desse Made in Cotia. Se por um lado eles têm nos salvado ou dentro de campo, ou eles têm nos salvado junto com as vendas, porque começam aí bem, a gente vende, e aí salva os nossos cofres. E a gente não tá com mais de 700 milhões de dívidas, graças a essas vendas. Então vamos falar desses jogadores que têm tido o maior número de jogos. E eu entrei aqui há uns 3 vídeos atrás para falar que, olha, eu percebo que o São Paulo tem uma meta de venda de jogadores muito alta e que o Rogério Ceni escala mais a base. Claro que faz parte a integração, isso existe um planejamento de integração da molecada da base quando eles vêm. Faz parte, obviamente. Faz parte o talento deles em campo, quer dizer, eles respondem bem, por isso que o técnico mantém, porque também se fosse uma MRDA deveria tirar, a gente vai falar sobre isso. E também faz parte de ter essa venda e essa meta para ser batida. Então, os jogadores que mais jogaram este ano, nessa temporada, são o Rodrigo Nestor, com 14 jogos. O Marquinhos, com 12 jogos, entrando aí no segundo tempo na maior parte dos jogos e tal. O Gabriel Sara, que teve um entorse no tornozelo, agora já tá 4 jogos sem jogar, mas fez 11 jogos na temporada, era o cara com o maior titular absoluto. O Pablo Maia com 11 jogos, eu não peguei aqui os números do Igor Gomes, que eu vou deixar ele para falar daqui a pouquinho. Dos 23 gols marcados pelo São Paulo nessa temporada, 8 vieram de Cotia. 2 pelo Marquinhos, 2 pelo Rodrigo Nestor, 1 do Toró, 1 do Gabriel Sara, 1 do Diego Costa
e um belíssimo gol do Pablo Maia. Que a gente comenta um pouquinho já já. Aí o Rogério Ceni foi perguntar sobre isso. E aí, você tá curtindo o Made in Cotia, né? Tá escalando bastante e tal. Ele falou, olha, a molecada já vem pronta. Ele relembrou os tempos dele de base. Falou, eu vivi embaixo da arquibancada do Morumbi, porque não existia Cotia. Eu comia pão com margarina e a gente treinava todos os dias, era isso. Esses meninos, ele tem em Cotia nutricionista, eu já visitei Cotia, gente. É realmente um negócio imenso e surreal e uma qualidade absurda. E eles vêm com um preparo físico muito bom. Eles são moleques de 18, 19 anos que já vem muito rápido, muito forte, e tem com uma maturidade muito expressa em campo. O Liseiro e o Luan, quando subiram, mostraram muita maturidade. O David Neres e o Antony, quando subiram, mostraram muita maturidade. São jogadores que não se abalam psicologicamente em grandes jogos. E o Ceni ressaltou isso. E falou que isso é graças à Cotia e tudo isso. Falou dessa maturidade, do talento, de não sentirem a pressão, de tabelarem bem mesmo diante de uma final, quartas de final, e que eles têm fome de vitória e de jogo. E por isso que ele escala sempre. Vamos falar aqui um pouquinho do Pablo Maia antes de eu falar do Igor Gomes, né? Teve aquele grande golaço, o Pablo Maia foi o melhor da partida ontem, deu 68 toques na bola, 94% de passes certos, 2 chutes ao gol, venceu 7 duelos, cometeu 2 faltas e fez uma interceptação de bola. Naquele golzinho ali, o Rogério Ceni chamou o Marquinhos e falou, fala pro Rodrigo Nestor que só se liberar e tiver só um na frente do Pablo Maia, é pro Nestor passar para ele rapidinho, é pro Pablo Maia se posicionar e dar ele direto no gol. E aí ele falou, olha, a ideia foi minha, mas a qualidade dessa molecada de treinar e se entregar muito no fundamento, no dia a dia dos treinos, é que fez esse gol maravilhoso acontecer, porque em meio segundo o Rodrigo Nestor percebe a defesa e fala, não é minha, é dele, dá-lhe, e ele se posiciona e chuta brilhante mesmo. Eu tava de frente pro gol, eu falei, cara, que golaço. Então assim, uma salva de palmas pro Nestor e pro Pablo Maia, fizeram um gol cada um, deram assistência, então surreal. Agora a gente tem que falar de Igor Gomes. Gente, o Igor Gomes começou mais um jogo como titular, eu só consigo pensar assim, o Wagner Ribeiro liga lá no São Paulo e fala, tem que vender o moleque, escala ele. Eu não consigo imaginar outra coisa. Não vejo motivos do porquê. E ao lado do Éder. Então eu falei aqui no último vídeo, vou repetir. O São Paulo teve um primeiro jogo que toca muito de lado a bola, não se movimenta, consegue chegar com chutões e lançamentos, tentava no cruzamento. Um lixo de jogo, um lixo. São Bernardo podia ter, se fosse um pouquinho melhor, podia ter comido nós. E aí, quando o Rogério Ceni resolve, tô numas quartas, preciso mexer, a primeira substituição dele é Igor Gomes por Calheri. E nessa hora, o estádio vaia o Igor Gomes. O Rogério Ceni vem pra coletiva e fala, gente, é o seguinte, olha, o Igor Gomes é um cara nosso que veio de Cotia, é um moleque que tá bem fisicamente, é um moleque que faz o trabalho sujo. Ele faz o poder defensivo para que os outros possam definir o jogo lá na frente. Depois disso, ele começou a piorar o argumento dele em que ele fala, temos que lembrar que o Igor Gomes é um investimento de Cotia. Eu entendo que às vezes ele não vai bem, ele não acerta. Mas quanto custou o Igor Gomes? Quanto foi investido em Cotia para o Igor Gomes estar aqui hoje? Não vai um atleta, pelo contrário, aplaudam um atleta. Essa questão para mim é muito polêmica, porque eu sempre fui uma daquelas pessoas do tipo, o jogador tá em campo, eu não vai. O jogador tá com a minha camisa em campo. Ele pode estar fazendo a maior merda do mundo, eu não vai, ele tá com a minha camisa. Depois do jogo, mano, eu vou lá, eu meto bronco, vou em rede social, eu cobro o cara. Mas enquanto ele estiver lá dentro, eu não quero deixar o cara nervoso, eu quero apoiar ele. Só que, não tá dando certo. Demorou pro cara ser banco, mas demorou muito. O Calheri daqui a pouquinho fala sobre isso, que a gente vai trazer esse assunto. Eu sou contra vaiar, mas eu não entendo a permanência do cara na titularidade. Não é um cara que acerta tudo, não é um cara que, pra mim, taticamente funciona dentro de jogo. E eu espero ele há 3 temporadas ser o novo Kaká. Mas entendo que o Rogério Ceni queira ajudar o São Paulo, fala, vou botar para ver se vem uma proposta e vende o cara no meio do ano. Eu só tenho essa visão em relação ao Igor Gomes, quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Falar rapidinho no Calheri, foi perguntado para ele exatamente sobre isso, se não foi titular, o Igor Gomes tá sendo, etc. E ele saiu muito bem, ele falou, olha, o Rogério Ceni precisa de todo mundo do elenco.
todo mundo tem que trabalhar junto, todo mundo é importante. Então eu trouxe também, né, no último vídeo essa visão de que, por um lado, quando entraram os jogadores que pra mim são os titulares de verdade, o São Bernardo estava muito cansado, então foi mais fácil de fluir a triangulação ali. Por outro, essa triangulação tinha acontecido desde o começo do jogo, né? E aí ele falou assim, é importante todo mundo, e falou que tá muito confiante em todo o elenco, porque faltam 3 jogos pro São Paulo poder ter o primeiro título com o Calleri. E eu ia adorar o Calleri e o Ceni sendo bicampeão. Gente, vocês sabem, não preciso nem falar. Da série, culpamos o Crespo, mas não queremos assumir a responsabilidade. Temos o Orejuela, que foi um dos empresários. Igor Gomes fez isso, Benítez fez isso. E se ficar aqui, eu conto bastidores de vários outros. Do empresário que ligava para diretor de futebol para falar do Crespo, porque o Crespo não escala, porque o Crespo não treina bem, porque o Crespo isso, até o Crespo cair. E aí o Orejuela foi parar lá no Grêmio, jogou 8 jogos como titular. Nos últimos 2 jogos aí o Grêmio já não queria mais, num Grenal mesmo, o cara do Grêmio falou, cara, eu prefiro improvisar um jogador do que utilizar o Orejuela. Devolveram, o Furacão tava precisando de um lateral direito, falou, traz pra cá, vai pagar o salário dele, e fez um empréstimo até o final deste ano. Lembrando que o Orejuela tem contrato com o São Paulo até 2025. Mano, que baita contrato longo que foi fazer com o cara. Mas só queria rapidamente que falar, já nos livramos, foi de um time pro outro, o salário inteiro tá com o Furacão, mas assim, só da série, diretoria, acorde e saiba dar respaldo a seus treinadores, ok? Obrigado. Gente, eu vou falar rapidinho do Abel Ferreira, eu falei no último vídeo, mas nessa eu vou falar com mais detalhes. O Abel Ferreira tá sendo muito esperto, na minha opinião. Tá em todos os programas que perguntam pra ele o Campeonato Paulista e tá dizendo nas entrelinhas que o Rogério Ceni é o favorito, que São Paulo é o favorito. Relembrou o Tele Santana e elogiou o São Paulo a beça agora no Roda Viva. Ele tá tirando dele a responsabilidade de ser campeão, tá colocando no São Paulo. A do Ceni é fingir que nem tá vendo isso daí. Mas a do Ceni também era na hora de pensar num Corinthians ou num Palmeiras numa semifinal, se de repente Miranda realmente é banco de Léo Pelé. Se de repente Éder e Igor Gomes tem que começar. Se é um Corinthians ontem, acho que come a gente vive. Vamos falar dos números do Jandrei. Pode vender o Volpe. O Volpe tá machucado, né? Mas eu acho que esse aí não volta mais. Em 10 jogos, o Jandrei não conhece uma derrotinha. Uma derrotinha. E os números dele, em 10 jogos, levou 3 gols. 7 vitórias, 3 empates, 0 derrotas. Amém. E vamos contigo até a final. Amém. E foi muito bem ontem, saidinha de bola, foi muito bem, foi muito bem. Eu revi alguns lances, em um ele quase deu uma ramelada, mas depois se reposicionou, então tá tudo certo. Gente, duelo de posição, eu não vou trazer em números, eu quero só o comentário. No próximo vídeo eu trago o número, senão ficar muito longo, a gente já vai fechar esse vídeo aqui. Wellington versus Reinaldo, porque quando eu fiz um duelo de posição, eu coloquei Reinaldo versus Léo. E aí o Léo, ele é zaga, ok? Não é mais lateral esquerdo e tudo mais. Ele entrou um ou outro jogo com lateral esquerdo. Só que quando o Wellington entrou ontem, esse time rodou a bola muito mais. Esse time movimentou. O moleque tem personalidade e tem agilidade. Acho que o que questiona mais o Rogério Ceni é o poder dele defensivo. Na questão dele saber se posicionar defensivamente, porque a agilidade ele tem para acompanhar uma jogada, até para vencer numa corrida. Mas nesse posicionamento, num duelo mesmo, acho que é essa a questão que o Ceni deve trabalhar nele e irá, pelo que a gente conhece do Ceni nos outros times. E irá. Mas quero sua opinião embaixo nos comentários. Finalizando falando da negociação do Tietê com o Santos. Era Luan é inegociável. Aí era Tietê e Luan, aí virou só o Tietê. São Paulo deu uma leve falada do Gabriel Neves, não sei o que aconteceu, não entendo o caso desse menino, é misterioso, traz. Depois não joga, tá machucado, quer negociar, não entendo. Mas não rolou o Gabriel Neves, continua sendo o Tietê, o Santos quer o Tietê. Só que o São Paulo falou, olha, nenhum dos 5 nomes que você apresentou nos interessa, a gente quer o Ângelo. O Santos falou, nem aqui nem na China eu vou te dar um Ângelo. Aí falou também, não tenho dinheiro para te dar pelo Tietê. Então o São Paulo falou, ok, eu quero porcentagem dos meninos da base que você tem então. Porque os meninos da Vila normalmente estouram, são vendidos, então o São Paulo tá garantindo dinheiro pro futuro. Também não quero o Tietê, né? Não quero Tietê, fica aí, mas me dá, lá no futuro você me paga.
Tá tipo assim. E o Santos fica com o salário do Tietê, não deve voltar pra cá em abril. Não tá fechada ainda a negociação, tá rolando. Beleza? Eu atualizo vocês. Comentem desse caso de Igor Gomes, que eu tô ansioso pra ler os comentários de vocês.